E aí galera, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo no canal. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E é isso. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre mais um caso, e o caso dessa vez é do Carl Eugene Watts. Eu não sei muito bem falar o nome dele, mas enfim. Então, bora lá começar a história. Watts nasceu no dia 7 de novembro de 1953 em Killeen, no Texas. Era filho do Richard Eugene Watts e da Dorothy May Young. O pai dele era soldado de primeira classe no exército e a mãe trabalhava como professora de artes no jardim de infância. Em 1955, quando Watts tinha menos de 2 anos de idade, os pais dele se separaram e ele foi morar com a mãe. Os dois eles se mudaram para Inkster, no Michigan. E eu tava vendo que nessa infância que ele viveu ali com a mãe dele, ele ficava boa parte do tempo com a avó, né? Porque a mãe trabalhava, enfim. Então ele ficava com a avó e a avó falou que ele amava caçar coelhos e esfolar os bichinhos. Gente, vocês observam a criança que a criança não é assim tão normal aí, maltratando os animais. Ó, fiquem de olhos, hein? Tudo começa assim, no maltratos aos animais. Toma cuidado com seus filhos aí, ó. Já fica observando. Em 1962, a Dorothy, que é a mãe do Watts, ela se casou com um mecânico que se chamava Norman e eles tiveram 2 filhas. Então, durante a infância, ele era considerado um menino estranho, muito na dele, né? O pessoal ficava meio assim. E com 12 anos, ele afirmou que foi quando começou as fantasias dele de torturar e matar meninas e mulheres jovens. Quando ele era adolescente, aí que ele começou a perseguir as meninas da escola, da rua, enfim. E aí acreditam que ele matou a sua primeira vítima antes dos 15 anos. Uma criança ainda. Com 13 anos, ele tava na 8ª série, e aí ele foi infectado com meningite, então ele teve que sair da escola, né? E quando ele voltou, ele estava perdido, ele não conseguia acompanhar os colegas, porque foi um tempinho fora. Então ele acabava recebendo notas muito baixas e sofria um bullying severo. Na década de 1960, ele foi considerado um menino muito educado, de fala mansa, e ele tinha habilidades atléticas. Então ele acabou participando do programa de boxe, o Golden Gloves, mesmo com as suas notas abaixo da média. Com 15 anos, ele começou a ter uns comportamentos bem violentos, então quando ele estava entregando jornais ali na casa das pessoas, ele bateu na porta de uma moça e atacou ela. E quando ele foi preso, ele falou pra polícia que simplesmente só sentiu vontade de bater em alguém. Fácil assim, né? No dia 29 de junho de 1969, Watts foi preso por agredir sexualmente Joan Gave, de 26 anos. Quando julgado, ele foi condenado à clínica Lafayette, eu acho que é assim que se fala, vou deixar o nome aqui, que é um hospital psiquiátrico lá em Detroit. De acordo com a avaliação, ele sofria de retardo mental leve e tinha um QI de 68. E também tinha pensamentos delirantes. Só que teve um policial que estava interrogando ele, né, passou um tempinho ali com ele, e falou que o Watts parecia ser um homem muito inteligente e com uma ótima memória. Ele foi liberado dessa clínica no dia 9 de novembro de 69. Depois da sua alta no hospital, ele voltou para o ensino médio e se formou em 1973 com 20 anos de idade. Ele recebeu uma bolsa de futebol para o Lane College em Jackson, no Tennessee. Depois de 3 meses, ele foi expulso do Lane depois de perseguir e agredir mulheres. E tinha um outro motivo, é que o pessoal de lá suspeitava que o Watts tinha assassinado uma estudante, mas ninguém tinha provas. Watts começou a sua carreira como serial killer em 1974, quando ele tinha 20 anos de idade. No dia 25 de outubro, Eleanor Naizak atendeu a sua porta e foi atacada por um homem que estava procurando pelo Charles. Ela conseguiu lutar e sobreviveu. Já no dia 30 de outubro, a Gloria Steele, de 19 anos, ela foi encontrada morta com 33 facadas no peito. Teve uma testemunha nesse caso que relatou que falou com esse homem que também estava procurando pelo Charles. No dia 12 de novembro, Diane Williams falou que também foi atacada do mesmo jeito. Ela sobreviveu e conseguiu ver o carro do agressor e fez um boletim de ocorrência. Watts, ele foi preso por agressão, ele admitiu que atacou 15 mulheres, mas se recusou a falar sobre o assassinato da Gloria Steele. O advogado conseguiu que ele se internasse no Hospital Estadual Kalamazoo. O psiquiatra desse hospital, ele investigou o passado de Watts
e viu que na clínica anterior ele possivelmente tinha matado 2 mulheres asfixiadas. E ele deu o diagnóstico para o Watts de transtorno de personalidade antissocial. Antes do julgamento, Watts passou por uma avaliação que foi ordenada pelo tribunal no Centro de Psiquiatria Forense Ann Arbor. O médico falou que ele era um homem perigoso e que ele atacaria novamente, e então ele foi considerado competente para ser julgado. Corll, como ele se chamava agora, recebeu a sentença de 1 ano pelas acusações de agressão, mas ele não foi condenado pelo assassinato de Gloria Steele. Em junho de 1976, ele saiu da prisão e voltou para sua casa em Detroit com a sua mãe. Em abril de 1980, a polícia de Ann Arbor foi chamada para a casa de Shirley Small, de 17 anos. Ela tinha sido atacada e cortada várias vezes por um instrumento que parecia com um bisturi, e ela sangrou até a morte. Glenda Richmond, de 26 anos, foi a próxima vítima. Ela foi encontrada morta por mais de 28 facadas. Rebecca Greer, de 20 anos, foi a terceira vítima. Ela foi encontrada morta fora de sua casa com 54 facadas. Uma força-tarefa teve que ser formada e ela foi liderada pelo detetive Paul Bentin para investigar os assassinatos, que ocorreram dentro de 5 meses um do outro. E o ruim é que a força-tarefa ela estava trabalhando sem nenhuma evidência e nenhuma testemunha. Então o trabalho estava assim complicado. O sargento James Artus, ele entrou em contato com a força-tarefa e falou sobre Watts, a experiência que ele teve com o homem, né? E aí ele conseguiu ver as semelhanças dos crimes anteriores com os de agora. Nesse tempo, Watts ele estava trabalhando com seu padrasto numa empresa de caminhões. Ele teve um filho e depois ele conheceu uma outra mulher com quem se casou. Em outubro de 1979, ele foi preso por rondar Southfield, subúrbio de Detroit. Só que mais tarde tiraram as acusações. No ano anterior, investigadores notaram que 5 mulheres desse mesmo subúrbio tinham sido agredidas em ocasiões separadas, mas com circunstâncias semelhantes. Nenhuma delas foram mortas e nenhuma delas conseguiram identificar o agressor. Em 1979 e 1980, os ataques às mulheres se tornou muito mais frequente em Detroit e nos arredores. E aqui eu tenho uma listinha das vítimas e eu tô lendo porque eu acho mais fácil. Enfim, bora lá. No dia 8 de outubro de 1979, foi a vez da Peg Potmara, de 22 anos. Ela foi estrangulada em Detroit. Já no dia 31 de outubro de 79, Jean Klein, de 44 anos, foi esfaqueada no Michigan. No dia 11 de março de 1980, a Hazel Conniff, de 23 anos, foi estrangulada em Detroit. No dia 31 de março de 1980, a Denise Dunmore, de 23 anos, foi estrangulada também em Detroit. No dia 20 de abril de 80, também a Shirley Small, que eu já havia falado dela, de 17 anos, em Ann Arbor. Que ela foi atacada com aquele objeto que parecia o bisturi. No dia 31 de maio de 80, a Linda Monteiro, de 27 anos, foi estrangulada em Detroit. Em julho de 1980, foi a Glenda Richmond, que eu já falei também, de 26 anos, foi esfaqueada em Ann Arbor. E já no dia 14 de setembro de 80, a Rebecca Huff, de 20 anos, foi esfaqueada em Ann Arbor. Em maio de 1980, o Watts ele se divorciou da mulher. A ex, ela falou que foi por conta do comportamento estranho dele. Ele saía de casa por horas depois que eles tinham as relações sexuais. Poucos meses depois, foram relatados ataques na vizinha onde o Watts morava. Então, quem será o culpado? Enfim, julho de 1980, em Windsor, Irene Kondratowicz, de 22 anos, ela foi atacada, mas sobreviveu depois de ter a sua garganta cortada. A próxima foi a Sandra Dalp, de 20 anos, ela foi esfaqueada pelas costas, mas sobreviveu, graças a Deus. A outra vítima foi a Mary Angles, de 30 anos. Ela estava andando e percebeu que estava sendo perseguida pelo cara, então ela começou a gritar e aí o criminoso se assustou e fugiu. Mas olha o perigo que essa mulher correu, né, de ficar gritando. Enfim, então ela conseguiu falar com a polícia e lá, quando ela já estava ali com o policial, ele mostrou um caderninho com os suspeitos, né, os criminosos que estavam aí foragidos.
e a Mary, ela apontou a foto do Watts. Só que ela não tinha certeza se era ele mesmo, mas ela achou uma semelhança. Os detetives descobriram que o carro do Watts estava registrado como saindo de Windsor para Detroit depois de cada episódio. Sendo assim, o Watts ele se tornou o principal suspeito desses ataques. No dia 15 de novembro de 1980, uma mulher ela percebeu que estava sendo seguida e ela conseguiu entrar em contato com a polícia. Nisso ela já tinha se escondido e ela estava falando com a polícia, então a polícia chegou lá e ficou observando esse homem aí, procurando ela freneticamente, assim, por todos os lados. E aí os policiais conseguiram identificar. E quem era? O Watts. Dentro do carro do Watts, eles descobriram chave de fenda e outros equipamentos. E o principal item que eles encontraram lá foi o livro da Rebecca Huff, que, quem não lembra, foi uma das vítimas que eu falei que ele fez. No final de janeiro de 1981, o Watts ele recebeu um mandado para dar uma amostra de sangue. O detetive Button ele resolveu esse tempinho para conversar com o Watts, só que ele não fez nenhuma confissão, não falou nada, e os exames de sangue não deram nenhum resultado, não vincularam o Watts com nenhum assassinato. O Watts ele já não aguentava mais o detetive Button ali no pé dele, a força-tarefa, então ele resolveu se mudar para Columbus, no Texas. Lá ele conseguiu achar um trabalho em uma empresa de petróleo. Houston ficava a 110 quilômetros de distância e aí ele começou a passar os seus fins de semana cruzando a cidade. Agora me diz pra quê? O detetive Button, ele pegou os arquivos do Watts e enviou para a polícia de Houston. E lá os policiais eles começaram a verificar todos os arquivos, mas nenhum se ligava aos crimes que estavam ocorrendo em Houston. No dia 5 de setembro de 1981, a Lillian Tillen, ela foi atacada em seu apartamento em Arlington e ela se afogou. Dias depois, no mesmo mês, foi a vez da Elizabeth Montgomery, de 25 anos. Ela morreu após ser esfaqueada no peito enquanto passeava com seus cães. Pouco depois, a Susan Rolfe, de 21 anos, ela foi atacada e assassinada após sair do seu carro, na sua casa mesmo. No dia 23 de maio de 1982, as vítimas agora eram a Lori Lister e a Melinda Aguilar. Elas foram atacadas em casa. O Watts ele pegou as duas, amarrou e depois tentou afogar a Lori na banheira do apartamento. A Melinda ela conseguiu escapar pulando a sacada. Já a Lori, um vizinho conseguiu entrar lá no apartamento e salvar ela. E o Watts ele foi preso. Em um apartamento próximo foi encontrado o corpo de Michelle Moday, que também foi afogado em uma banheira. Sob interrogatório, o Watts ele se recusou a falar dos acontecimentos. Então, o promotor público, Ian Jones, ele fez um acordo para que o Watts pudesse confessar os crimes. Então, ele concordou em dar imunidade à acusação de assassinato se o Watts confessasse os assassinatos dele. Com esse acordo, o Jones ele esperava encerrar o assunto com as famílias de alguns dos 50 casos de assassinato de mulheres não resolvidos. 50, gente. 50. Então, com esse acordo, o Watts ele admitiu que atacou 19 mulheres. Quando o interrogatório acabou, o Watts ele confessou 80 assassinatos adicionais no Michigan e no Canadá. 80. Meu Deus. Mas ele se recusou em dar detalhes porque ele não tinha imunidade para esses assassinatos. O Watts ele também se declarou culpado em uma acusação de roubo com intenção de matar. Então, o juiz Shriver, ele decidiu que a água da banheira era sim considerada uma arma mortal. Então, o que isso resulta? Que mesmo que o Watts ele tivesse uma boa conduta ali na prisão, ele não seria elegível para ter a liberdade condicional. No dia 3 de setembro de 1982, o Watts ele foi condenado a 60 anos de prisão. Em 1987, depois de uma tentativa de fuga falha, o Watts ele começou a apelar a sua sentença, só que essa apelação não teve ajuda do advogado. Em 1989, o Tribunal de Apelações Criminais do Texas decidiu que, como o juiz não tinha avisado antes pro Watts que a água na banheira era sim uma arma mortal,
ele não era obrigado a cumprir a sua sentença inteira. Então agora o Watts ele era elegível para bom tempo ganho, retroativo equivalente a 3 dias para cada dia servido. E isso significava que ele ia sair da prisão no dia 9 de maio de 2006. Em 2004, o procurador-geral do Michigan, Mike Cox, ele foi na TV Nacional pedir para as pessoas apresentarem alguma informação para que acusasse o Watts de assassinato, para que ele não fosse libertado. Joseph Foy, ele se apresentou e falou que viu um homem com as características do Watts assassinar a Ellen Dutcher. A mulher ela foi esfaqueada 12 vezes no dia 1 de dezembro de 1979. Embora o Watts ele tivesse aquela imunidade pelos assassinatos, isso era no Texas. Então não contava ali no Michigan. Graças a Deus. Então, o Watts ele foi acusado pelo assassinato da Ellen e o júri de Michigan condenou ele no dia 17 de novembro de 2004, depois de ouvir o depoimento do Joseph. No dia 7 de dezembro, ele foi condenado à prisão perpétua. 2 dias depois, as autoridades do Michigan começaram a fazer movimentos para julgá-lo pelo assassinato da Gloria Steele, lembra? Lá no começo? Que foi esfaqueada até a morte em 1974. Em 25 de julho de 2007, em Kalamazoo, começou o julgamento do Watts pelo assassinato da Gloria Steele. E as alegações finais elas foram concluídas no dia 26 de julho. No dia seguinte, o júri ele falou que o Watts era culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. O Watts ele foi encarcerado em uma prisão de segurança máxima em Onia, no Michigan. No dia 21 de setembro de 2007, ele morreu de câncer de próstata em um hospital em Jackson, no Michigan. E é isso. Acabou a história. Vocês viram? O médico falou que ele era perigoso, que ele poderia fazer de novo e ainda soltaram ele, deixaram ele livre. E ele fez muitas mais vítimas. Me irrita tanto. Tem uns casos que me irritam tanto. Mas enfim, né? Graças a Deus, já foi embora esse, um a menos no mundo. Mas é isso. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!